proposta, então, da temática da nossa aula de hoje. A proposta é o seguinte: esse é o tema, né? Comunicando, a gente se entende. Como funciona o processo de comunicação? Bom, já falei para vocês que a comunicação ela faz parte da nossa vida, né? Agora, nesse exato momento, nós estamos nos comunicando por meio desta aula. Nós estamos dentro de um canal digital, onde vocês estão assistindo aí essa aula por meio da plataforma do YouTube, no estúdio, né, de vocês acessaram a aula e por meio do YouTube a gente está se comunicando. Vocês estão aqui por meio do chat, né, mandando boa noite, né, olá, passando informações. Então, nós estamos já estamos nos comunicando, estamos trocando informações. Então, eu estou passando informações e vocês estão também respondendo aí por meio do chat. Então, aqui a gente já tem aqui um processo de comunicação. E esse processo de comunicação, ele se estabelece no nosso dia a dia, na nossa vida, o tempo todo a gente se comunica. Agora, mais do que nunca, a gente tem as plataformas digitais, né? Quem não passa o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, dependendo aí da função, do trabalho ou da atividade que vocês estejam fazendo, nas plataformas, seja nas redes sociais, seja nos aplicativos de mensagem. Então, a comunicação, ela tem passado aí por modificações, várias modificações, mas o processo, ele se constitui da mesma forma e a gente vai descobrir um pouco como ele funciona, tá? Então, para a gente começar aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. O que devemos fazer para que uma mensagem seja compreendida no processo de comunicação? Sabe aquela pergunta que a gente fala, né? É clichê até, de 100 milhões de dólares, né? Por quê? Quando eu falo que a comunicação ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente está sempre se comunicando o tempo inteiro, a grande questão, e aí o ponto-chave, quando a gente fala de comunicação empresarial, comunicação nas organizações, é se o que a gente comunica, a gente está sendo compreendido, se a mensagem está sendo transmitida, para que de fato, a informação seja decodificada e seja executada. Então, por exemplo, se eu começasse aqui a falar em outra língua, né? Alguma língua que vocês não compreendessem, né? Então, por exemplo, se eu começo a falar em espanhol, francês, inglês, então se alguém aí do outro lado conhece essa língua, sabe espanhol, inglês, francês, vai compreender o que eu estou dizendo, certo? Mas quem não sabe, não vai compreender. Então, a gente tem um problema aí na mensagem. Por quê? Porque a linguagem que está sendo utilizada não é adequada. Por quê? Para que eu consiga me comunicar, eu preciso estabelecer o mesmo tipo de linguagem, né? Outro ponto importante, eu estou vendo o pessoal comentando aqui, né? Algumas coisas. Palavras simples, diretas, temos que ser claros e objetivos, disse Larissa, né? Temos mais aqui, deixa eu ver que o pessoal está comentando aqui, né? Falar sem rodeios, ser claro, objetivo, mensagem clara, sermos diretos, né? Então, achei legal que muita gente está falando sobre a questão da objetividade, da clareza, né? Então, Gabriel reforça, né? Devemos ser claros e objetivos. Então, é importante que vocês colocam aqui, né? Porque a mensagem, para ela ser compreendida, ela precisa, né, de vários pontos. Então, usar uma linguagem que o receptor entenda, né, Lorena, exatamente isso. Então, é aquilo que eu comentei. Se eu falasse aqui em outra língua, a gente teria um problema, né, um problema de comunicação, porque eu não estou usando a mesma linguagem. A questão de ser objetivo e direto. Então, para que você possa conseguir que a mensagem seja compreendida e seja, de fato, então, também executada. Em uma organização, isso é muito importante, né? A mensagem ser clara, a mensagem ser compreendida pelo meu receptor. Dependendo da situação e do contexto, eu preciso que a mensagem seja executada de forma rápida, né? Então, essa clareza é muito importante. E a gente sabe, né, que qualquer problema, seja se a gente fala da comunicação escrita, né? Se nós tivermos problema, por exemplo, com questões ortográficas, uma vírgula faz diferença na compreensão da mensagem, né? Então,
cada detalhe é importante. Quando a gente fala, né, a questão da fala, né, da língua falada, daí a gente tem também a questão do sotaque, a questão de algumas palavras que podem não ser compreendidas, né, os regionalismos, que podem também causar problemas na comunicação. Julieta falou, né? Se colocar no lugar da pessoa que vai receber a mensagem. Exatamente. Esse é um ponto legal que a Julieta levanta aqui. Eu tenho que saber com quem eu estou falando. Quando eu falei que linguagem que eu vou utilizar, como eu vou falar, eu tenho que conhecer o outro, porque conhecendo o outro, o contexto, eu vou saber, né, como devo proceder, qual mensagem eu devo utilizar. Se eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal, ou se eu devo utilizar uma linguagem informal, né? Dependendo do contexto, eu preciso utilizar uma linguagem informal. Às vezes a linguagem formal não vai caber, né? É a questão do tom de voz. Larissa, a gente até vai falar um pouco sobre isso na segunda aula, né? Da comunicação verbal e a comunicação não verbal, né? Então, pessoal, é muito importante, né? Todos esses elementos que vocês estão comentando aqui.